nos ligando para podermos refletir acerca dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, como sempre, nesse trabalho de hoje, nós seguimos na sequência o livro O Médico Jesus, de José Carlos de Lucas. Então, cada trabalho nós fazemos a leitura de um item, e o de hoje é a página 45, cujo título é Sem Reclamação. Aí nós temos aqui uma passagem do irmão José, que é extraído do livro De Ânimo Firme, psicografia de Carlos Bacelli, da editora Didier, que diz: se disseres ante um problema que surge, isto não é nada. De fato, o problema será nada. Pode até que seja alguma coisa, mas gradativamente se reduzirá de tamanho e complexidade. Então vamos ver o que o irmão traz aqui acerca dessa explanação. Sem aceitação da doença, cairemos nas faixas do desespero e da revolta. E isso seria a pior coisa que poderia ocorrer a quem está enfermo. Ninguém consegue mudar algo que não aceita. Enquanto estivermos reclamando da doença, perderemos precioso tempo na conquista da saúde. Pare de brigar com a situação. Faça as pazes com a enfermidade. Sem boa vontade, jamais conseguiremos vencer qualquer impedimento. A reclamação é uma bomba jogada no terreno da nossa vida. É uma energia negativa que apenas faz crescer aquilo que nos incomoda. Quando se deparou com um paralítico junto ao poço de Betesda, Jesus indagou ao enfermo se ele gostaria de ser curado. Em vez de responder afirmativamente, o paralítico apresentou uma série de reclamações a respeito das pessoas que não o ajudavam a entrar no poço, cujas águas eram tidas como milagrosas. O médico Jesus não falou uma palavra sequer sobre as reclamações do paralítico. Mudou de assunto. Simplesmente apresentou ao enfermo um roteiro para a cura. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Levantar é sair do chão do vitimismo e da reclamação. É assumir uma nova condição que nasce com o desejo de aprender a mensagem que a enfermidade nos trouxe. Tomar a cama é assumir o controle da doença e não ser controlado por ela. É ter a certeza de ser o personagem mais importante no processo da própria cura. Andar é o convite que Jesus nos faz para seguirmos adiante, avançarmos, fazermos as mudanças necessárias para atingir uma nova fase em nossa vida. Não podemos estacionar nas avenidas da inércia. Doença gosta de cama, de sofá, de pijama e de ociosidade. Pare de reclamar e siga a receita de Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e siga adiante, que a doença vai embora, porque sendo muito preguiçosa, jamais conseguirá alcançá-lo. E ter a certeza de ser o personagem mais importante no processo da própria cura. Então vamos ver aqui, para não perder a linha de raciocínio, né? Então nós vemos, o título é Sem Reclamações. Uma das coisas que nós somos mestres em fazer é reclamar, né, gente? A gente adora reclamar de alguma coisa. Reclama de uma fila, reclama de uma assistência que demora, da sala de espera de um médico, de alguma coisa que não saiu de acordo com as nossas expectativas, reclama da própria aparência, né, da roupa que naquele dia não caiu muito bem, ou seja,
nós sempre encontramos um motivo para reclamar. E como nós temos uma tendência muito grande, infelizmente, e isso é até um dos tópicos muito importantes para o nosso processo de reforma íntima, é nos ligarmos no que é negativo. Tudo que é negativo, a gente alimenta com comentários, com pensamentos, com ações, e isso prolifera. Independente do assunto, do contexto, infelizmente nós temos essa tendência. E não é questão assim de querer abrandar um pouco a nossa responsabilidade. Mas como nós também somos frutos do meio, e infelizmente, na nossa tenra idade, onde a gente já vai aprendendo com maior facilidade a educação para a vida como um todo, nós não somos muito preparados para ter um novo olhar com relação a isso. Porque o que acontece? A gente liga a televisão, o que é notícia, o que é ibope, alguma coisa ruim, alguma coisa negativa, e a gente vai assistindo, vai se envolvendo, isso vai crescendo e a nossa mente ela vai alimentando essa massa crítica que acaba criando uma atmosfera negativa em torno de nós, da nossa casa, da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso planeta. Quem tem possibilidade, e deve ter visto talvez, principalmente no YouTube, ou nesses rios pequenininhos, o pessoal sempre de vez em quando marca um dia para uma meditação geral, para uma oração geral, para uma vibração em favor do planeta. Aí o pessoal costuma falar, astrologicamente dizendo, né, que em determinada fase de lua ou coisa parecida é mais propício para que todo mundo possa se juntar nessa egrégora e vibrar positivamente na cura do nosso planeta, para até ajudar nesse processo da transição planetária. Por quê? Porque é justamente uma tentativa de reduzir, de desmembrar essa corrente negativa que envolve o nosso planeta, envolve as regiões de guerra, e são assuntos que infelizmente a gente gosta de falar, faz sempre parte de uma roda. Então, quando se trata de uma enfermidade, seja pessoal ou de algum familiar, isso se torna também um foco na nossa vida. Porque nós já viemos com aquele condicionamento desde a tenridade, como eu falei, que muitas vezes a gente vê os nossos pais, os nossos educadores, também com essa tendência, né? E isso faz com que a gente acabe achando que esse é um comportamento natural, mas não é. Não é assim que a gente vai alimentar a nossa saúde psíquica, mental, emocional e, consequentemente, física. Porque é através dessas emanações que a química do nosso organismo funciona. E é através desses pensamentos e dessas posturas que a gente vai intoxicando o nosso corpo, o nosso metabolismo, e a gente vai desequilibrando as dosagens ideais de todos os componentes químicos que causam nosso bem-estar, o hormônio da nossa felicidade, o do relaxamento para poder dormir. E aí, de repente, você está ali diante de um dia maravilhoso, olha e fala, nossa, mas aquela nuvem está estragando o céu. Poderia estar tudo mais brilhante, mas eu não sei. Tem alguma coisa que não está boa. O que não está boa é a lente através da qual nossos olhos estão enxergando o mundo. O sol é o mesmo para todas as pessoas em qualquer continente. E quantos olhos não veem de forma diferente, de forma grata? Imaginem as pessoas que são vítimas desses países que estão em guerra, que não compraram a guerra, que nem odeiam, digamos assim, um determinado povo e está sujeito àquele sol tapado pela névoa da bomba, da destruição, da poeira, né? Então nós, que somos abençoados com essa vida diferenciada, que graças a Deus, com todos os problemas ainda temos aqui, vamos ser gratos e vamos procurar limpar essa nossa lente, ressignificando os nossos valores. Então, voltando à questão da enfermidade, quando é uma enfermidade própria e quando é uma enfermidade de alguém, de um ente querido. Nós, consequentemente,
temos a tendência de nos vitimizar, né? Porque a pessoa que é vítima, ela é a coitadinha, tá ali numa postura, né? Como diz aqui, que doença gosta de cama, pijama e ociosidade. E aí, ela tá vítima de uma situação, ela não precisa fazer nada. Ela tem que ser cuidada, e aí cobra muitas vezes do familiar um excesso de zelo, que às vezes o outro nem tem condições de dar tanto devido à correria do dia a dia mesmo. E aí se vitimiza, muitas vezes se tem algum desconforto, que pode ser físico, através de dor mesmo, ou se a pessoa não tem a paciência de enfrentar determinada limitação, com coragem, né, buscando ser proativa, tentando mudar aquela condição, seja de que forma for, ela vai muitas vezes se revoltar contra uma circunstância que ela acredita ser injusta, que não deveria estar passando por aquilo. E quando é a enfermidade de algum ente querido, né? Eu não digo um ente querido tipo filho, né? Porque filho, a gente, por mais transtorno que traz, você tem aquela paciência própria de mãe, própria de pai, e por mais que incomode, você tá ali na luta, tá se desbravando enquanto não vê aquele seu ente querido um pouquinho melhor, você não sossega. Mas quando é uma enfermidade que acomete alguém da nossa família, como cônjuge, como pai, mãe, sogro, sogra, principalmente as doenças características da idade mais avançada, né? Que quando a gente cuida de uma criança, a gente sabe que a criança a cada dia vai aprender, vai se tornar independente, é uma gracinha, é aquela coisinha linda, aquele rostinho angelical, e você vai buscando aquele progresso. Mas quando é uma pessoa idosa, você sabe que o declínio é cada vez maior. Principalmente se essa pessoa não tiver uma postura contrária à reclamação e à vitimização. Se ela tiver uma postura dentro disso, o que vai acontecer? Ela vai ficar à mercê do que dissemos aqui: cama, pijama e ociosidade. E vai acabar sendo um peso para aquela pessoa que está cuidando. Então deixa de ser um cuidado que passa a ser bom. Porque um dia todos nós vamos necessitar de algum cuidado. Mas existe aquela pessoa que é gostosa de se cuidar. Existe aquela pessoa que é desgastante se cuidar. Então vamos refletir a respeito disso, para que possamos ressignificar o nosso olhar sobre essas coisas e sermos de fato uma pessoa mais boa, mais gostosa de se cuidar. Então, a reclamação, seja para nós, para a nossa própria enfermidade ou para quem está junto conosco, ela só faz crescer aquilo que nos incomoda, né? Então, quanto mais eu reclamo, mais eu estou alimentando esse sentimento que me incomoda. Por quê? Porque eu estou dando força. É como a nossa massa de pão. Você mistura os ingredientes, você coloca o fermento, você sova a massa, coloca ali para descansar e ela dobra de tamanho. De instantes a instantes ela dobra de tamanho. Por quê? Porque eu coloquei o fermento, porque eu sovei a massa, porque eu contribuí para aquele fenômeno do crescimento. E assim também é a reclamação. Então, quando vocês sentirem vontade de reclamar, seja do que for, lembra da massa do pão, do quanto ela cresce e do quanto isso se tornando grande vai muitas vezes extravasar o volume do próprio vasilhame onde eu acondicionei a massa para descanso. Vocês já viram, né? Cresce tanto que transborda. Então, quando sentirem desejo de reclamar, seja do que for, mentalizem a massa do pão descansando, dobrando de tamanho e transbordando, e vendo o quanto que isso vai ter uma característica negativa na nossa vida. Então,
quando a enfermidade nos alcançar, seja a nossa própria ou de alguém que nós estamos responsáveis em cuidar, vamos procurar meditar sobre qual é a mensagem que essa adversidade, essa enfermidade está nos trazendo. O que esse momento de desconforto, de dissabor, de ausência da saúde física quer me passar? Seria exatamente esse exercício da paciência? Seria exatamente essa questão de refletir sobre a reclamação, que é esse fermento que nós acabamos de falar? Se é a respeito do quanto que eu posso ou não me vitimizar ou partir com uma postura mais proativa, mais positiva, sendo o menor peso possível para aquele que cuida de mim? Então nós temos que seguir o conselho que Jesus deu ao paralítico lá do poço. Vocês devem ter visto no Evangelho, essa passagem tem também no seriado da Netflix, no momento que está passando a respeito dos escolhidos, né? E tem muito boa essa passagem lá. Então Jesus diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. Em resposta às inúmeras reclamações que ele fez, ou seja, deixa isso de lado e vamos tomar uma atitude proativa em caminho da sua cura. Então, sair do vitimismo e da reclamação, aprendendo e assimilando a mensagem que a enfermidade nos trouxe. Tomar a tua cama é outra atitude, você deixar de ser controlado por aquela situação. Quando você não consegue controlar uma situação, a única coisa que você consegue fazer é mudar a sua atitude em relação a ela. Então, se está fora do meu controle, naquele momento, encerrar a minha enfermidade, isso vai ser um processo gradual e que já vai estar dando um grande passo à medida que eu estou ressignificando esses meus valores, mas deixar de ser controlado pela situação e pela doença já é a atitude que Jesus pediu aqui, para que ele passasse a ser, então, o protagonista, ou seja, o principal personagem da sua própria cura, deixando de se vitimizar. E quando ele diz, toma a tua cama e anda, andar é o convite de Jesus a seguir adiante. Seja qual for a circunstância, a situação, a enfermidade, nós devemos permanecer a caminho. Devemos permanecer na nossa vida com atitudes proativas dentro daquelas limitações que estejam no momento, mas vamos fazer. Quantas vezes você não vê alguém passando por um processo de fisioterapia, depois de uma quebradura, uma cirurgia, uma coisa assim, e a pessoa tem que fazer meia dúzia de repetições de algum exercício, faz 2 e não consigo. Sabe, não tem aquela força de vontade em persistir um pouquinho mais, apesar do desconforto, visando o objetivo, que é a amplitude do movimento. Porque se for se limitar logo no início do movimento, que óbvio vai trazer um desconforto, você jamais chegará ao número ideal de repetições que vai trazer aquela amplitude maior do movimento que nos levará à cura. Então, deixando de ser vítima, nós não estaremos presos à doença que gera a ociosidade, Então, vamos cessar as reclamações e vamos seguir essa receita de Jesus. E aí ele conclui aqui no livro de uma forma muito interessante, Que ele diz que como a doença é algo que aprecia cama, pijama e ociosidade, a doença é algo da inércia e da preguiça. Então, se você se coloca numa atitude absolutamente contrária ao que normalmente as pessoas têm, tendo esse positivismo
de buscar a cura através do movimento e daquilo que você pode facilitar e da mudança dos seus pensamentos no tocante à vitimização e à reclamação, você estará à frente. E como diz o livro, a doença é preguiçosa e você estando à frente, ela não vai te alcançar. Você estará a cada dia mais distante dela, ou seja, a cada dia mais próxima da cura. E assim buscando não só o seu próprio bem-estar, tendo uma proatividade a respeito de si mesmo, ou tendo essa proatividade a respeito do cuidado para com o terceiro, que vai facilitar não só o teu fardo em cuidar, mas também o fardo do outro, que com certeza deve se sentir não muito bem, representando assim uma carga a mais para uma outra pessoa. Então, tendo aquela positividade, você contamina outros corações e tudo acaba se tornando, como diz o Evangelho, né? Um fardo mais leve, um jugo suave. E esse caminho é o que Jesus apresentou para o paralítico do poço e é um dos principais exemplos que devemos seguir com relação à nossa vida, com relação à possível enfermidade que possa nos alcançar ou as pessoas que estão no nosso entorno. Então seria essa reflexão que eu trouxe para vocês na tarde de hoje sobre o tema. Eu espero que possa calar fundo no coração de cada um, também no meu, e que possamos assim refletir, mas não só refletir, mas principalmente ressignificar os nossos valores e mudar as nossas atitudes. Muito obrigada, uma boa tarde a todos e muita paz.